E claro, vamos falar também muito do governo atual, que ainda está aqui até dezembro, e claro, das reações ou do que começam a surgir de reações à vitória de Lula. Eu começo com você, Caio Junqueira, que traz uma informação importante ligada a Arthur Lira, que ontem teve um papel muito importante por ter sido um dos primeiros aliados de Jair Bolsonaro a se pronunciar numa nota defendendo o resultado das urnas, dizendo que não haveria qualquer possibilidade de reação ou de questionamento ao que as urnas disseram. E tem mais notícia referente a Arthur Lira, né, Caio? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, colocando o que os colegas aí também nessa linha dessa análise política desse day after do que está acontecendo. Sim, o discurso do ex-presidente Lula, vitorioso, sinalizou ali que unidade e pacificação é o objetivo principal e imediato dele neste novo governo. E aí, desde ontem, já e hoje, já aqui em Brasília, ao longo do dia, também tentando captar o sentimento dos partidos, não dos partidos dessa coalizão, de 10 partidos, na verdade 11, se nós somarmos o PDT, que se juntou à campanha no segundo turno. Mas qual que é o sentimento dos partidos de centro, né? Como que o Lula e o PT vai tentar pôr na prática isso que a Dora estava dizendo, né? Uma coisa é a retórica, é o discurso lido, bem escrito, um discurso forte, um discurso que grande parte do país queria ouvir após anos aí de estresse institucional. Agora, como pôr isso na prática? E hoje, essa apuração que nós trazemos aqui no site da CNN agora há pouco, de que o PT e o Arthur Lira já abriram um diálogo oficial e deve haver um encontro do presidente da Câmara, Arthur Lira, com os coordenadores políticos da campanha do Lula, e aqui eu digo os que estão dentro da Câmara, que é o deputado federal Zé Guimarães e o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, devem se encontrar depois do feriado de quarta-feira com o Arthur Lira para abrir esse diálogo. Eu senti muito hoje do campo petista um interesse de dialogar com todo mundo. Não tem, assim, obstáculo, não tem veto. Acho que essa é a palavra. Não há veto a nenhum partido, nem a ninguém. Nem a Arthur Lira, que é um aliado, ou até ontem era um aliado ali, fez campanha para o presidente Jair Bolsonaro. Não há problema. Agora, eu perguntei, né, por exemplo, para o Zé Guimarães do PT, vocês vão falar sobre sucessão na mesa? Falou, não podemos pôr o carro na frente dos bois, mas não tem obstáculo a nenhum tipo de debate, a nenhum tipo de pauta. A gente está começando a dialogar. E me parece que a predisposição do Partido dos Trabalhadores de sentar para negociar com Arthur Lira, a possibilidade de um eventual apoio à reeleição dele, a possibilidade de ver uma saída para o orçamento secreto, nos moldes como o ex-presidente Lula defendeu. Arthur Lira, isso é uma cláusula ali perto, né? Também não quer abrir mão desses 20 bilhões de reais de recursos, mas só de sentar, dialogar e tentar abrir essa conversa, já me parece a concretização do que o ex-presidente Lula, que ganhou na urna ontem as eleições, disse no discurso. E além disso, senti também que não está sendo formado ali um bloquinho, vai ser PSD com republicanos, o PT. Hoje, pelas minhas conversas com o Partido dos Trabalhadores, está, sim, aberto a todos, né? Está aberto a dialogar. Agora, claro, a gente tem que ver os termos desse diálogo, os termos da divisão de governo, porque se a pacificação e a união do país é um desafio, essa concertação, como você colocou, e acomodar todos esses interesses dessa coalizão, dessa frente ampla que elegeu Lula, também é uma engenharia política muito complicada, porque uma coisa é você ser eleito com parte do centro, como Lula foi em 2002, como Lula foi em 2006, como a Dilma foi em 10, em 14. Outra coisa é você ser eleito, além desses partidos de centro, com antigos adversários, como os tucanos, muita gente que pensa diferente, que esteve na oposição ao petismo. Não é uma engenharia simples, mas a predisposição que eu senti do partido e até do Arthur Lira nessa largada é de sentar para conversar, e devem sentar para conversar aqui em Brasília depois de quarta-feira.
Caio nos traz pontos importantes e eu jogo um pouco mais para frente com o Felipe Moura Brasil. Felipe, boa noite, que bom que você continua com a gente aqui, não presente, mas no outro estúdio aqui em São Paulo. A gente sabe, Arthur Lira é um dos principais representantes do Centrão e ainda mais na configuração atual do Congresso, a gente sabe, Lula vai enfrentar uma oposição, uma resistência a seus projetos, mas é claro, ter o Centrão ajuda muito. Que tipo de aproximação já foi possível fazer nessa primeira aproximação do PT com Arthur Lira e quantas mais ou o que mais pode ser oferecido, além desse encontro, para ter realmente o Centrão ou parte dele, desse bloco político, apoiando o novo governo no ano que vem, nos próximos anos? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Olha, Arthur Lira, como membro do Centrão, ele está sempre negociando nesse velho toma lá da cá da política brasileira. Ele estava como alvo do inquérito do quadrilhão do PP, ele e o Ciro Nogueira, que se tornaram aliados do Bolsonaro, mas tinham ali uma ascendência sobre o setor da Petrobras durante os governos do PT. Esse inquérito acabou arquivado, evidentemente, mas o Arthur Lira, agora, como presidente da Câmara dos Deputados, ele controla a distribuição das fatias do orçamento, que ficou configurado como orçamento secreto, né? São as chamadas emendas de relator. O Lula, obviamente, quer pegar de volta para o Poder Executivo essas fatias do orçamento que estão sendo distribuídas para os parlamentares. Há decisão pendente no Supremo Tribunal Federal, mas a gente sabe como é que funciona a política brasileira, a Praça dos Três Poderes. Há muita conversa, não só dentro do Supremo, não só dentro do Congresso, mas entre parlamentares e políticos do Executivo com ministros do Supremo Tribunal Federal. Então vamos ver qual é a modulação que vai sair de uma decisão do STF, se vai devolver inteiramente esse orçamento que ficou a cargo do Congresso para o Poder Executivo. E se isso acontecer, já houve até ameaça do deputado, por exemplo, Elmar Nascimento, que falou, se tirar da gente, a gente tira deles, né? Se referindo às verbas, ao sustento ali do Poder Judiciário. E o Lula, junto com o Arthur Lira, vai tentar negociar o que for melhor para ele. O Arthur Lira, visivelmente, quer manter o seu poder, quer ser reeleito presidente da Câmara. Agora, ele quer ter algo em troca. Ele não vai dar um apoio de graça a esse novo governo. A aliança dele com Jair Bolsonaro é uma aliança muito pragmática, é aliança de poder, não é uma aliança ideológica, embora às vezes ele afete assim, uma preocupação com um certo liberalismo, com uma certa contenção dos gastos públicos. A turma do Centrão é que controla a Codevasf, onde tem vários escândalos nesse momento. Então, assim, pode ser que o Lula, com esse Congresso, encontre dificuldade para criar novas estatais, etc. Mas a tendência é haver esse grande acordo e as coisas permanecerem mais ou menos como estão. O Caio, inclusive, explicou ontem que você tem um cuidado para ter pelo menos 172 parlamentares em sua defesa para não ser alvo de um processo de impeachment. E pode ser que não consiga 308 parlamentares para aprovar uma proposta de emenda à Constituição. O PT quer conseguir pelo menos ali os seus 250 para governar de alguma maneira. E o Lula está disposto a conversar com todo mundo porque ele precisa nesse momento. A disputa foi muito acirrada, você tem uma divisão do país e você tem um Congresso contrário. Então ele vai precisar ceder em muita coisa. Obrigado, Felipe.